Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja no primeiro horário de veiculação, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também mesmo horário da veiculação nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, seja também na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, também aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo aquilo que nós produzimos a cada semana, inclusive o próprio Razões da Fé. Nós estamos com um estúdio aqui repleto de gente jovens que atuam no serviço ao altar, que são coroinhas, são acólitos na nossa Catedral Diocesana. Na sequência eles vão se apresentar, mas eu quero falar sobre o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje é Coroinhas, Peregrinos da Esperança. Coroinhas, Peregrinos da Esperança, porque estamos no Ano Santo, estamos no Jubileu, e nós queremos sempre recordar que o serviço ao altar também é uma forma de ajudar os outros a alimentarem a esperança, e também nós, ou aqueles que servem ao altar, serem aqueles que levam a esperança para os outros também. E a nossa esperança tem um nome, Jesus Cristo. Agora eu vou abrir para que cada um possa se apresentar, e eu começo com a Catiúcia. Pode se apresentar. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigada pelo convite. Meu nome é Catiúcia Comim, sou coordenadora da Pastoral dos Coroinhas lá na Catedral. Sou o Guilherme Pesce, já estive no Razões da Fé na semana passada, sou vocacionado da Diocese, também acólito na Catedral Diocesana Santa Teresa. Olá, meu nome é Wesley Padilha, juntamente com a Catiúcia atuo na coordenação dos coroinhas da Paróquia Santa Teresa e também juntamente com o Guilherme sou vocacionado da Diocese. Sou Miguel Comim, tenho 16 anos e sou coroinha. Eu sou Davi Comim, tenho 11 anos e sou coroinha da Catedral. Mas que alegria! Nós temos gente jovem aqui justamente para falar sobre essa beleza que é o serviço do altar. E eu começo com o Guilherme, e depois vocês podem, né, é um bate-papo, a gente vai trocando ideia, um vai comentando também nas respostas do outro. O que é servir o altar? O que significa servir o altar? Sim, se a gente parar para pensar, realmente é uma pergunta um pouco difícil, né, para a gente chegar num consenso. Até porque a gente pode dizer, quem participa da celebração, só que da celebração todos nós participamos, todos aqueles que se fazem presentes, né? A gente pensar até no termo, geralmente se usa o assistir à missa, né? No sentido de prestar assistência, que é o sentido original desse termo, né? Prestar assistência a quem está presidindo a celebração, também de certa forma celebrar, como nós sabemos que a Igreja nos diz que todos nós somos celebrantes, né? Povo sacerdotal. O servir a missa parte, acho, um pouco do entendimento de estar participando do centro, do ápice, digamos assim, de onde está partindo a celebração em si, de onde está partindo o sacrifício, que é ali o presbitério, mais especificamente o altar, né? Diria que é o ato, né, digamos assim, de estar colaborando para que ocorra o sacrifício ali, de maneira seja com os coroinhas levando o que vai ser ofertado em cima do altar até o próprio altar, até o sacerdote, também de outras maneiras contribuindo para que a gente tenha a celebração, ou seja, na consagração, com o carrilhão, com o sino, com as velas, com tudo aquilo que compete propriamente à celebração, tudo aquilo que, de certa forma, parte da pessoa do sacerdote, que é contribuído por esses servidores do altar, pelos coroinhas, pelos acólitos, que vão realmente prestar assistência ao celebrante, a quem está presidindo a celebração. Então, do que a gente mais
se utiliza, digamos assim, né, nossas maiores funções seriam justamente essas: levar aquilo que será ofertado ao altar, como eu coloquei, participar com as velas também, né, então, propriamente na proclamação do Evangelho também, né, nós utilizamos. Quando não há um diácono, geralmente é o coroinha ou o acólito que vai levar o evangeliário até o altar. Então, tudo que compete a contribuir para que a celebração ocorra no altar. Como a pessoa do sacerdote, eu diria que isso é servir a missa, servir o altar. Perfeito. Cati, volto contigo. Qual a importância de termos jovens, seja meninos, meninas, servindo ao altar, e não termos vovôs e vovós servindo ao altar? Termos sim jovens, demonstrando também esse sinal da vitalidade da igreja. Sim, é muito importante que eles estejam ali presentes, até para fomentar as vocações, né? Eles são também testemunhos de vida de fé, né? Das famílias, da fé que eles trazem das famílias, né? E isso muitas vezes, claro, que põe aquele teor lúdico, assim, né? Nas celebrações, que todo mundo se encanta, né? Com crianças tão pequenas, que a gente tem a partir de 6 anos, até menos, às vezes, conforme o entendimento deles. E eles dão essa característica lúdica, assim, e o pessoal vem comentar: mas que lindo, eu rezo mais vendo a fé deles, eu vejo o respeito que eles têm, então isso me ajuda a rezar também. E essa questão das vocações também, né, assim, para os meninos, né, óbvio, o sacerdócio, e para as meninas também, uma forma de servir a igreja, né, em várias frentes que tem sempre necessidade, né, fica muito assim claro, né, que todos estão ali porque trazem de casa a fé que as famílias transmitiram. Wesley, por que ser coroinha? Por que ser acólito? Por que servir ao altar? Creio eu que todos somos chamados, né? Cada um ministério, um serviço específico, uma pastoral em específica. Eu, desde cedo, meu chamado venho desde o altar. Ali eu vi que mais de perto da celebração eucarística era uma forma de desenvolver a vocação, seja sacerdotal ou seja aquilo que Deus nos chama, né? Uma maneira, uma resposta assim, exato, por que ser coroinha eu não sei, mas as vantagens de ser coroinhas são vantagens assim que eu posso dizer que eu testemunho e vivencio, né? A alegria de tu estar servindo, a alegria de estar perto do Cristo que se vem presente até a terra, a alegria de tu ter uma segunda família, que não na pastoral, de um específico na nossa paróquia, assim, graças a Deus é uma pastoral muito unida, né? Um ajuda ao outro, amizade e assim por diante. É uma alegria realmente assim que a gente vê a igreja viva, a gente vê as pedras da igreja, que estão ali, que não são pedras imóveis, mas sempre em movimento, jovens e alegres, né? Agora, para os dois meninos aqui, contem para nós como é a experiência de ser coroinha, como para vocês é fazer isso. É simplesmente algo, temos que ir na missa no domingo, então a gente vai lá se vestir de coroinha e vai ajudar. Ou é algo que já faz parte assim da rotina, da ideia, não, eu vou na missa porque eu vou servir como coroinha. Como é para vocês isso? Bom, eu comecei antes que o Davi, a gente sempre foi incentivado pela mãe desde pequeno a, quando a gente ficasse maior, a começar a servir no altar. E aí, quando eu comecei, foi algo bem diferente, eu tava com medo, mas com o tempo eu fui me acostumando e agora depois de 6 anos servindo já, todo domingo eu acordo pensando já na missa que eu tenho que me preparar para servir. E aí a gente sempre se arruma 1 hora antes para ir pronto. E aí quando eu chego na igreja, eu sempre mudo a forma que eu tô observando as coisas. Eu começo a ficar mais atento para não perder nada. E aí agora, sendo maior, né, eu tenho a responsabilidade de cuidar dos menores também. E aí eu tenho que ficar atento em todos. Quando eu tô cerimoniando, eu tenho que ficar atento ao padre também, não esquecer de, por exemplo, botar o missal na hora do ofertório. E aí eu sempre tenho também que prestar atenção no presbitério inteiro, caso, por exemplo, na comunhão caia
uma hóstia, ou chegue alguém ali, normalmente tem os moradores de rua, já aconteceu deles subirem no altar, e aí eu sempre tenho que estar atento ali para caso o padre peça alguma coisa. Ou também teve uma vez que a gente subiu no altar e o microfone não tava no ambão do padre, aí eu tive que ir atrás. São coisas assim que fazem eu mudar o meu jeito para que eu sempre preste mais atenção em tudo e que eu consiga servir a Deus da maneira certa. Eu também, a mesma coisa que ele disse, eu acordo no domingo de manhã já pensando que eu vou servir na missa e se preparar para servir a Jesus. Muito bem. E continuo com vocês. Como é também na escola, porque certamente algum colega, algum professor, alguém da escola vai na missa em algum momento e vai ver você servindo lá ao altar. E aí, às vezes fica aquela coisa de virar chacota na escola, porque é coroinha, porque é isso, porque é o beato do padre. Como é também lidar com isso e, ao mesmo tempo, não desanimar e continuar o serviço? Bom, os meus colegas, a maioria deles não tem o costume de ir na missa, eles sempre falam, eu vou na missa uma vez por ano e olha lá. E aí a gente brinca uns com os outros, mas a questão de virar chacota, de ser zoado, graças a Deus comigo nunca aconteceu, eles nunca brincaram com isso, eles sempre respeitaram. E eles sempre, por mais que possa ser estranho, eles sempre se interessaram em pedir pra mim como que funciona, como que é. E tanto é que o meu amigo mais próximo, ele sempre pede pra mim como é que funciona, como é que eu faço. E eu tento há muito tempo levar ele pra missa e ele sempre diz, não, meus pais não vão me levar e tal. E todos os meus colegas, na maioria, eles sempre respeitam, eles não falam mal nem nada, eles gostam de saber sobre. Então é algo bem bom, assim, e é bom saber que eles querem saber, é bom de ensinar, falar com eles sobre essas coisas de como servir o altar. Meus amigos, eles não pedem muito, não se interessam. Eu acho que eles nunca foram uma vez na missa, mas eles respeitam muito bem, assim, que eu vou e sou coroinha. E nunca fui zoado. Nunca foi zoado. Eu acho que isso é interessante, né? Tipo, e mesmo se uma hora vier a zoação, tipo assim, é a tua opção, né? E não deixar que essas coisas desanimem a gente, né? Porque às vezes vem, né, nessa fase da adolescência, da juventude, vem essas pedras que muitas vezes nos desanimam, né? Mas essa a missão, talvez. E agora eu deixo aberto para vocês, né, o Guilherme, o Wesley, contarem como surgiu esta vontade, esta missão de ser coroinha, de ser acólito, depois ser acólito, né? Mas de servir ao altar. Como nasceu isso? Bom, eu acho que parte um pouco também da mesma coisa que nós conversamos no último encontro, digamos assim, né, na semana passada, que era justamente sobre o conhecer melhor a celebração, né? Tu conhecer melhor o que está se dando ali sobre o altar, o que acontece no presbitério, que à primeira vista é algo que a gente pode ter curiosidade ou não, né, como o Davi colocou, dos colegas dele, né, que simplesmente a gente não para muito para pensar sobre, mas se a gente pensa, fica algo que quase como uma pulga atrás da orelha, né? Então, o que ocorre ali? E acho que a partir desse momento, a gente passando a entender o que ocorre, certamente a gente quer participar disso. A Kati, como coordenadora, percebe muito isso nos jovens, né? Que realmente é o conhecer que te faz querer buscar aquilo. É quando eu entendo o sacrifício que se dá ali, o mistério que eu estou atualizando, né? Como diz o concílio, eu estou atualizando aquele sacrifício de Cristo na cruz, eu estou trazendo ele para o dia de hoje, eu estou revivendo isso, né? Jesus está sendo crucificado novamente, entre aspas, a gente pode colocar assim, está sendo sacrificado pelos meus pecados, depois ele ressuscita e nós comungamos, nos tornamos igrejas, participantes dessa fé, comungando
corpo de Jesus já ressuscitado, eu acho que certamente brota em cada um o desejo de, a sua maneira, poder contribuir, estar mais próximo possível dessa celebração. Então, acho que não digo todo jovem, mas para a maioria, certamente, o desejo maior é de servir ao altar, seja como coroinha, como acólito. Então, acho que parte justamente do conhecimento, né? Quando, seja como a Kátia colocou antes, quando as famílias apresentam, né, a fé, quando passam a fé na quais elas participam, na quais elas estão inseridas, essa fé que é da igreja, essa fé que é da comunidade, eu acho que brota nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente, o desejo de servir, mas também quando, enfim, né, de outras formas lhe é apresentado, certamente vai surgir esse desejo de contribuir para a celebração, de estar mais próximo da celebração, de se fazer realmente participante. Então, uma coisa que a gente tem notado bastante quando tem essa procura para as crianças virem servir com a gente é que achou nosso trabalho muito bonito, né? Algo assim que tocou, achou interessante e quer fazer também, né? Então, em todos os sentidos da vida, o exemplo puxa, né? Seja qual for a pastoral, seja qual for o movimento. Eu acho que o que cativa muito os jovens, e vejo também pelo meu exemplo, assim, de experiência própria, é algo assim na nossa juventude, da nossa pequenez, da nossa simplicidade, que é o que a gente tem, querendo ou não, né? Naquilo a gente poder ofertar, né? É algo assim que é o pouco que temos, mas é o pouco que a gente pode ofertar e é o pouco que a gente vai e oferta, né? Alegria, né? Usando assim um exemplo, a Kátia tem os 3 filhos, né? O Tomás, que hoje não está aqui, está na escola, mas 4 anos de idade, né? E mesmo assim ele vai e tem seu esforço, muitas vezes vai e serve no jeito de ser criança, no jeito de ser alegre, no jeito de ser movimentado, mas está ali pondo a sua vida a serviço, né? Eu acho que é o que mais nos chama a atenção, que as crianças, o seu jeito de ser, aquilo que conseguem, vão lá e se dispõem para que se atualize o sacrifício de Cristo e o banquete, né? E eu acho assim que é uma coisa marcante assim que na caminhada das crianças e que eu vejo assim na nossa paróquia que não é forçado, mas é algo que as crianças mesmos vão e nos procuram, né? Certamente também o exemplo, né? Que eu acho que vem já desde os pais, vendo os pais sendo ministros, contribuindo, ver os irmãos servindo também, acho que não só para ele, mas para os demais, acho que daqui a pouco vem amigos. Sim, eu ia dizer, os amigos também, eles pedem, né? Eu quero participar como tu, eu quero ser coroinha, eu quero colocar aquela roupa que nem tu. No primeiro momento, os menores, eles vêm com essa ideia, mas aí depois eles começam a ter um entendimento maior dessa fé. E é óbvio, né? Eles se encantam também. E como o Dom José me disse, o Dom José disse, mas o Tomás não está servindo ainda? Eu disse, não, Dom José, ele é muito bagunceiro. Ele disse, não, põe ali que tu vai ver que eles se comportam. Aí eu disse, será? Ele disse, sim, a experiência que eu tenho é assim, por menor que eles sejam, quando eles estão servindo, eles se comportam. E, claro, vez ou outra, né? Ele dá uma bagunçada, assim. Já aconteceu também dele não conseguir conter a risada e na hora do silêncio ele deu uma risadinha, todo mundo viu, o Padre Tiago rindo junto e às vezes acontece, né? São crianças. Mas na maioria das vezes eles entendem, né? Como o Dom José disse, eles se comportam porque eles entendem o mistério, a grandeza que está ali. Eu acredito que quando um jovem, uma criança é coroinha, depois fica ou entra como jovem, já sendo coroinha, nunca esquece. Nunca vai esquecer. Né? Pode ir para o outro lado do mundo, pode ir para a China, para o Japão, para a Índia, para onde for. Nunca vai esquecer da experiência que teve na sua comunidade. Exato. E aí está também a importância dessa vinculação com a comunidade de fé. Né? Os adultos que vêm falar, eu fui coroinha, a gente vê um carinho e um orgulho bom assim, deles lembrando que também foram coroinhas alguma vez. Perfeito. A gente vai concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela audiência e pela companhia. Nós estamos trazendo aqui, o estúdio aqui da Rádio Miriam está cheio de gente, cheio de jovens, falando sobre o serviço ao altar, como coroinhas, como acólitos, essa dedicação bonita, essa vocação bonita também, esse chamado a servir ao Senhor que se faz presente na Eucaristia. Então aqui estão como convidados aqui no estúdio da Rádio Miriam, então a Catiúcia Comim, que é a coordenadora dos coroinhas na Catedral, temos o Guilherme Pesce, temos o Wesley Padilha, temos o Miguel e o Davi Comim, que são irmãos, e estão aqui partilhando um pouquinho com a gente como é essa vivência de estar servindo como coroinhas, como acólitos na Catedral Diocesana de Caxias do Sul. E por isso o nosso tema desta semana, coroinhas, peregrinos da esperança. E agora eu quero que vocês possam contar histórias, peripécias, situações que acontecem para a gente ajudar que o nosso povo que está nos assistindo e nos escutando dê risada. Que é importante. É aquilo que nós falávamos antes. A missa, sim, ela é o sacrifício perene de Cristo, mas ela é festa da ressurreição também. Então, que seria da gente sem a festa, sem a alegria, sem falarmos também das coisas que nos ajudam a dar risada e que às vezes acontecem também no altar, né? E que ninguém vai para o inferno por dar risada no altar. Eu quero que vocês contem histórias, de uma situação que aconteceu. Eu começo e depois vocês seguem. Eu era coroinha na paróquia Santa Catarina quando era criança. E nós tínhamos um domingo de Ramos, era a missa às 8 e às 10 da manhã. E eu estava bem agasalhado e botei a roupa por cima. E eu acho que aquilo me deu aumentou a temperatura do corpo e caiu a pressão. E eu estava com as da água e do vinho e eu desmaiei. Eu sei que deve ter caído tudo por cima e eu acordei e eu estava já na sacristia sendo levado para casa. Então, coisas que acontecem, né? Agora sigam com algumas histórias que aconteceram com vocês, que vocês gostam de falar. Ai, tem das crianças que ficam abanando, né, para os pais ou para os avós que estão lá nos bancos, as crianças pequenininhas geralmente, né, elas abanam e ficam procurando os pais e daí todo mundo, né, meio que se desconcentra, né, óbvio, mas é engraçadinho. E a gente teve um coroinha, o Davi, né, de Santa Maria. Eles vieram... Não é o Davi. O pai veio de Santa Maria, transferido, né, por trabalho, e procurou a primeira paróquia que ele se sentiu acolhido e ele pediu para o filho como é que fazia para ele poder servir também, só que ele era bem pequenininho. Mas era uma espoletinha. E aí, no serviço ali no presbitério, a gente tinha feito algumas formações já com ele. E a gente dizia, quando tu servir o padre, tu faz uma pequena vênia, né, com a cabeça, toda vez que tu servir. Vênia, para quem não sabe, é a pequena reverência com a cabeça. Isso. E aí ele estava entregando o paninho, tinha alguém do lado dele com a água e ele ia entregar o paninho pro Padre Tiago e eu acho que ele esqueceu da vênia e a primeira coisa que ele fez foi dar uma piscadinha assim pro Padre Tiago e todo mundo começou a rir porque ele fez assim e o Padre Tiago fez também, né? Começou todo mundo a rir. Inclusive o Padre Tiago. Inclusive o Padre Tiago. E ele saiu bem faceiro que ele tinha servido o paninho pro Padre Tiago. Tem cada uma também, né? Me abstenho. Só de leituras, então, né? Livro sim. do Exodó. Livro do... o mais engraçado que eu citei é o livro do demônio, que era o Deuteronômio. Leitura do livro do demônio. Teve... Deixa eu ver, você não sabia que tinha. Esse até, ele existe, mas aí Mas ele não tá ali, né? Se eu não me engano, foi a segunda vez que o Tomás foi servir o nosso irmão pequenininho. Agora ele tem 6 anos, na época ele ainda tinha 5.
minha mãe, foi a história que a mãe tinha comentado antes. Sim. Que ele tava do lado do Davi, que eu tinha organizado pro Davi ficar do lado dele pra cuidar dele. Não foi uma boa ideia. Deu muito certo. Não deu certo. Depois da comunhão, quando os coroinhas voltaram pros lugares, o Tomás começou a se bobear pro Davi. E aí ele começou a fazer umas caretas, falar umas bobagens. E aí o Davi, ele tentou pedir pro Tomás parar, só que o Tomás não parou. E acabou que o Davi começou a rir também. E aí... E o Davi tava um tomate. Porque ele tava segurando a risada. Segurando a risada. E o Tomás viu e não conseguia segurar. Daí a gente só ouvia aquele... E aí teve uma hora que ele soltou uma gargalhada muito forte, que ecoou na igreja. Eu só gostaria de fazer uma ressalva, tá? Os que assistem as transmissões do domingo às 19 e acompanham as missas na paróquia, vêm todos os coroinhas muito centrados, eles entram pra sacristia, a portinha que tem à direita de quem entra na igreja é a festa. É a confraternização em momentos principais, homilia e pós-comunhão. Né? E aí, continuando, o Tomás soltou essa gargalhada, e aí eu só olho pra trás, os dois chacoalhando na cadeira. E aí eu olho pro padre, o padre olha pra mim e ele começa a se mijar de rir também. Aí o padre se esconde o rosto. Aí eu levanto e vou com o Tomás pra trás, pro altar-mor, que é a parte de trás do altar. E aí eu começo a rir junto também. Aí eu disse, não, vou ter que tirar ele de cima. Aí eu fiz um gesto pra mãe, discretamente, aí ela veio e ficou com ele dentro. Porque ele não parava de rir. Aí depois o padre continua. Às vezes acontece umas gargalhadas no O padre comentou. Aí quando o padre voltou, ele disse, às vezes acontece umas gargalhadas, assim como essas. Aí puxou a oração. Ah, mas tem cada uma também. Tem uns que a gente não pode citar nome, né? Chamado Cauã, que levou o evangeliário ao contrário, de ponta cabeça. Eu acho que foi meio difícil pro padre ler, mas... que mais? Vocês não se intoxicam com a fumaça do incenso? Tem isso. Também que a gente vê passar umas senhoras por nós assim, acho que elas não gostam muito do incenso. Então elas, talvez pra pesar na nossa consciência, elas passam, olham pro turíbulo e fazem... Botam a mão na boca, assim, olham pra cara da gente. Então acho que pra gente se compadecer e parar o incenso. E aí vocês botam mais Incenso, assim. No fazer fim, só mais motiva a fumaça. gente a fazer mais Claro, fumaça. claro. Diz, ó, é isso que a gente quer, vamos botar mais, pra ver se mais senhoras ficam. Mas senhoras da paróquia que escutam, temos o incentivo e o aval dos sacerdotes da paróquia e do bispo diocesano. O Dom José disse que gosta de bastante fumaça. A justificativa se é pra usar incenso e fazer pouca fumaça, então nem usem. Nem né? faz, E tem uma ciência com o turíbulo, né? Fazer o barulho da correntinha. Senão não tem graça, né? Se não tem barulho, não tá funcionando o turíbulo. Sabe o que me lembra? Do dia, uma sexta-feira, eu vou contar essa aqui, largar a bomba na mesa. Uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, missa do apostolado da oração. Estávamos eu e o Wesley. Oração santa. De repente, assim, começou a missa. Então, nós, no momento da consagração, até então não tinha nada de errado, tudo normal. Chegou na consagração, e na consagração na catedral nós nos colocamos na frente do altar. Então eu escutei um burburinho atrás de mim, assim, e o pessoal olhando para os lados e gente conversando e gente meio apavorada. Eu digo, mas o que está acontecendo? Eu olho para trás da consagração, geralmente o pessoal fica ajoelhado, tem um bolinho assim atrás de mim, todos de pé assim e virado para trás. Digo, nossa, realmente tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa estranha, né, que não era para estar acontecendo. Então eu disse para os corinhos que estavam comigo, não, vamos voltar para a sacristia antes, né, algo realmente deve estar acontecendo. Eu vi que o padre parou um pouquinho também. Chegamos na sacristia, abordei alguém ali do apostolado, agora não me lembro de cabeça quem foi, e pedi, mas o que aconteceu ali, o que tá acontecendo? Não, tem uma senhora que ela desmaiou, ela tá passando mal. E eu olho na porta da sacristia, tá uma senhora deitada no chão, assim, com os olhos fechados, e um homem fazendo massagem cardíaca nela, assim. Eu digo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E passa. Ponto. 5 minutos depois vieram dizer que a senhora estava morrendo. Tá? Sim. Não. Passou o Eduardo, que era nosso sacristão aí, e ele passa com o telefone, eu digo, o que houve, Eduardo? Não, tô ligando pro resgate. Porque ela tá passando mal, ela tá quase morrendo. E passa ele lá pra fora, e passa a esposa dele chorando. É todo uma bagunça, assim. E para, o padre Tiago para, ele ia levar a comunhão. Ele para, vira pra mim e diz, me traz o óleo dos enfermos, que eu vou dar unção, que ela tá morrendo.
Porque eu acho que alguma ministra deve ter comentado com ele que ela tava morrendo. E era a informação que nós tínhamos também. Vieram falar pra nós, ela tá morrendo. E o rapaz fazendo massagem cardíaca. E vieram com óleo e o padre Tiago foi dar unção. Ali naquele momento, assim, que já tava tudo armada a coisa, abriram a porta, chegou o resgate. Então foi um tumulto, uma cena assim. de filme. Cena de filme, realmente. E o incenso cantando. O incenso cantando. Os coroinhas não popam. Pode ter gente morrendo ali que já ajuda. Não, já faz a encomendação. Que mas- suba até vós, Senhor, esse corpo como a fumaça do nosso incenso, né? Tudo. E nisso, resumindo assim pra todo mundo que quer saber o desfecho da história, a mulher não tinha nada. Ela estava assim, Ela decidiu. levantou depois da benção final, Deu beijinho, abanando pro abanou e pessoal e dando tchau. Tá. Mas a bênção, a unção funcionou. Já resolveu. Ficou o padre Tiago com uma cara de estressado, assim, levemente estressado. Ficou o rapaz do resgate que teve que cruzar a cidade pra vir ali, também um pouco nervoso, assim, então. E ela foi embora, né? Dando tchau. Muito feliz, abanando pra gente, né? Dando até outro dia, até mais. Não dava explicação de tudo, muita fumaça. Sim. Não, certamente, ela deve ter passado mal por causa da fumaça. E tocar o sininho. E como é que faz pra tocar o sininho na hora certa, não tocar errado? Isso é um desafio. Precisamos fazer como um padre que a gente viu na internet, né? Quando for a hora de tocar o sininho, eu aviso. Enviai, agora. Outro dia aconteceu que apareceu um coroinha novo e ele disse que era coroinha numa outra paróquia. E era verdade, ele realmente era. E aí o Miguel deu a tarefa pra ele de tocar o sino. Mas Não, ele, eu me ele senti não comovido, ele É. me disse assim, eu pedi, tu sabe? Ele falou, não, eu sei. Eu disse, não vou dizer que não pro guri, né? Aí, na hora de tocar o sino, gente, ele fez de tudo menos tocar o sino. E todo mundo começou a se olhar e eu olhava pro Miguel e fazia uma cara de bravo. Que é isso? porque na catedral a gente tem o costume de tocar o sino, fazer 1, 2, aí dá 2 segundos, 1, 2, e aí 1, 2. Até pra quando tem turíbulo também, né? Tem que intercalar. Pra gente poder ouvir a cordinha batendo no turismo. Corrente, E eu vejo nas outras paróquias que o costume é só bater o sino mesmo. Contínuo, assim. né? Contínuo. E aí o guri, eu acho que ele ficou nervoso, e aí eu disse, mas tu já tinha tocado sino na tua paróquia? Ele, não. Eu disse, meu Deus. Fez a pergunta errada, tu pediu se ele era coroinha, não se ele já tinha tocado. Mas não pense que os mais velhos também não acontece. Porque certa vez eu fui servindo uma missa no Carmelo Menino Jesus, eu fui tocar o sino na hora da consagração do nosso método, né? 2, 2, 2... Era aquele pequenininho. O pequenininho, Isso que eu ia comentar de 2 agora. andares, né? 2 andares. Imagina o que me aconteceu. Fui na segunda, né? Ali segunda pra terceira, cai o sino no chão. Eu fico com a parte de cima e o sino embaixo. Já me ocorreu também. A gente que estamos como vocacionados, de vez em quando vamos em outras paróquias, acontece esse tipo de situação, assim. Teve eu não vou comentar onde foi pra mim não ser incriminado, assim. Voltamos com as alças na mão. O Wesley presenciou, né? Tocando o sino lá pelas tantas, foi o sino e ficou a alça na minha mão. São situações que a gente passa na vida, né? Como diria o saudoso Padre Constante, são esses momentos na vida que não são tão fáceis. Arte Sacro, patrocina a diocese. Isso, boa. Muito bem. E mais alguma coisa assim que vocês lembram, que marca assim vocês nessas coisas mais engraçadas? Algo que aconteceu com vocês assim e que, sei lá, tenha marcado o continuar de vocês, de dizer assim, não, eu gosto disso, pode me acontecer qualquer problema, mas eu gosto e eu vou continuar. Por medo de excomunhão, eu me abstenho. Muitas vezes são as piadas internas que a gente cria no nosso grupo. E aí, a gente, durante a missa, acontece aquilo que a gente acha engraçado e aí a gente começa a se olhar e tem que segurar pra não rir. Padre, se cuidam nas homilias, tá? E às vezes acontece de ficar olhando, um fica olhando a manga, o outro fica mexendo. Eu ia Os dizer. pequenos. Na Às catedral vestes. acontece muito ali a Santa Teresa, né? Entrar em êxtase, né? Eles fazem como a nossa padroeira, eles ficam olhando pro teto. Dormem. falar Várias vezes a gente pega uns encostados lá no banqueta dormindo.
ou com as perninhas balançando, porque são muito pequenininhos, né? E as vestes dão o que falar, porque às vezes... Vela, hein? Ninguém botou fogo em veste ainda Já, por incêndio, já, essas já. coisas. Já quase Tem uma que está baleada. De tanta faísca. Até pra mim já sobrou que eu perdi um vestido. Uma vez eu tava auxiliando eles ali fazer o fogo no turíbulo. E aí eu não me lembro quem que tava soprando, quando eu vejo saiu uma labareda em mim, assim, e todas as fagulhas furaram todo o meu vestido. E meu vestido era de bolinha verde, com bolinha preta. E aí as bolinhas pequenas do queimado ficaram ao redor das outras. Tem mais bolinha agora nesse vestido. Ocorreu uma vez que uma coroinha foi apagar o turíbulo e limpar ele. E ela... Gente, esse caso... A gente tem um cantinho na paróquia que a gente deposita as brasas pra irem apagando até se tornarem cinzas. É um canto de grama queimada, assim se diga. Pra que não aconteça nada. Tá quase virando adubo já. Pra que não aconteça o que aconteceu nesse caso. Já aparece o cano. E lá aí embaixo. aconteceu que eu tava por acaso não, era por volta das 5 horas, eu tava passando ali Era na primeira missa, era na Na primeira sexta-feira do do mês. da primeira sexta-feira do mês. Tinha adoração. E eu tava passando ali na 18, na frente do Carmo, atrás da Católica, ali da entrada da casa paroquial. E eu vejo, como tinha trânsito, eu parei um pouco ali por causa do trânsito e o pessoal da Foto Itália tava enlouquecido na calçada, pedindo socorro, pedindo ajuda e olhando lá pra casa paroquial. Eu logo pensei, se aconteceu alguma coisa ali na casa paroquial, vou parar, né? Eu dei a volta, parei, e eles disseram, tem cheiro de fumaça, tá pegando fogo lá dentro e a gente não sabe, ninguém atende. Meu Deus, graças a Deus, eu tava com a chave ali dos coroinhas, eu entrei e de fato tava pegando fogo. Uma coroinha tinha tirado as pastilhas dos ainda estavam incêndios quentes. no lixo, e era um tambor plástico, assim. Com uma sacola de plástico. Com uma sacola Cheio de dos plástico, papel. cheio de papel, ali da pia, onde se lava e seca a mão. E aquilo começou a pegar fogo e fez uma fumaceira. Bom, pra ir lá pra vocês terem uma ideia da distância, assim, era lá de dentro da igreja até a 18 do Forte ali, né? Sim, dá quase 100 metros. Quase 100 metros. Cheio de fumaça. Cheio de fumaça, e aquilo foi um pânico, assim, porque foi por detalhe, assim, que não aconteceu uma tragédia, né? Mas logo foi Contornado. Ela porque... pegou a parte que a gente disse, descartem as brasas. Só que ela só não pegou que não era no lixo, né? É sempre na missa do apostolado. Vocês querem Primeira ver sexta-feira do pérolas? mês, querem entretenimento, venham na paróquia, sabe? Muito bem, muito bem. Vocês viram como é importante a gente recordar essas coisas, porque também nos fazem bem e nos fazem recordar a beleza da nossa missão. É verdade. A gente vai concluindo o segundo bloco do nosso Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência e pela companhia neste programa que todas as semanas chega até você com testemunhos, com aquilo que a igreja também pensa, aquilo que a igreja professa sobre a sua fé. O programa de hoje tem o tema Coroinhas, Peregrinos da Esperança. Por que nós quisemos trazer este tema? E vocês depois, vocês estão acompanhando por vídeo também, que o nosso estúdio está cheio de gente, cheio de jovens que estão falando sobre a sua missão de servir ao altar do Senhor como coroinhas, como acólitos na Catedral de Caxias. Dias atrás nós tivemos o 9º encontro de coroinhas e acólitos da nossa Diocese de Caxias. Uma atividade que começou lá em 2014, 15,
Aí depois parou na pandemia, né? E depois retomou. Qual a importância, né? Sobretudo para vocês aí, jovens, de ter esses encontros para olhar para os outros, para olhar que vocês não estão sozinhos na caminhada, que tem coroinhas que estão nos cantos e recantos de toda a nossa diocese, com roupas diferentes, umas mais coloridas, outras menos, umas mais elaboradas, outras mais simples, mas que estão também servindo ao altar do Senhor. Qual é a importância disso? Eu acho que até incentiva os demais também, né? Por exemplo, nós tivemos agora o encontro dos coroinhas, como tu comentaste, e a gente percebe que vem coroinhas de Vila Oliva, por exemplo, né? Que é uma região interior, bem afastado, e Santa Lúcia do Piauí, Fazenda Souza, cidades menores também, né? Nova Roma do Sul, todas essas, Nova Pada, Farroupilha, Bento, Flores. Sim, de todas as cidades da nossa diocese, especialmente interior, né? Que nos chama atenção, assim. Antônio Prado é uma cidade que, nesse encontro, nós não tivemos muitos coroinhas não tivemos coroinhas de Antônio Prado, mas eles são muitos lá, né? A gente sabe que é uma das paróquias que mais tem coroinhas. Isso nos desperta também uma certa vontade, assim, de servir melhor. A gente pensa, poxa, né? Nós temos mais facilidade, querendo ou não, né? Não só de ir à missa, como de servir. Porque a gente sabe que muitas comunidades no interior, elas têm uma missa no mês, uma missa a cada 2 meses, né? Sempre uma coisa muito complicada, assim, tanto pelo acesso quanto pelos padres, né? Não temos muitos padres em algumas localidades, assim. E a gente faz um pouco que a gente caia na realidade, digamos assim, também, né? De pensar, bom, se eu tenho a facilidade de todo domingo ir à missa, né? Na catedral, por exemplo, nós temos 3 missas diárias todos os dias. Então, é uma facilidade que nós... Na cidade de Caxias do Sul só não vai à missa quem não quer. Exatamente, quem não quer. Então, acho que faz a gente pesar um pouco isso também, né? De pensar, poxa, né? Olha, tem gente vindo lá do interior, que é coroinha lá, que serve, que ajuda, que participa, que está vindo, se deslocando até aqui, e a gente que, né, tem, digamos, nas mãos, a missa tem nas mãos, enfim, a comunidade em si ali muito mais unida. Poxa, se a gente não participa, está sendo até injusto com essas pessoas também. E não só isso, mas incentiva a gente também, os demais que ainda não são coroinhas, acho que querem participar desse todo da diocese, né? Desse grupo que são os coroinhas da nossa diocese. Também que são importantes assim, as formações, porque, que nem o Guilherme falou, junta muitas comunidades, e assim a gente, que nem o Felipe falou antes, a gente consegue ver que a gente não está sozinho, e tem muita gente, e muitas vezes a gente aprende coisas novas, a gente conhece novas pessoas, faz novas amizades, e é um momento muito, muito bom, que a gente sente que Deus está ali com cada um de nós, que está presente, porque nós todos compartilhamos da mesma função, a gente exerce a mesma função em cima do altar. E é muito bom que a gente tem as dinâmicas que nem teve que sempre tem nos encontros da diocese, dos coroinhas. Tem dinâmicas, daí tem a missa, tem as gincanas que fazem, as brincadeiras, então é sempre muito bom, porque une os coroinhas da diocese, e a gente reza, a gente conversa, então é muito bom para essa comunicação entre a gente. Eles percebem também que, assim como eles têm essa amizade na comunidade onde eles servem, eles também podem ter essa amizade nas outras comunidades, né? Como família mesmo, né? E eles percebem que é um número muito grande e eles se sentem pertencentes, né? A essa família que é a igreja. E eu lembro que até foi uma sugestão minha para o padre Marciano, na época, que era o coordenador da pastoral vocacional, era: mas nós vamos fazer um encontro dos coroinhas. Por que os coroinhas não trazem as suas vestes? Né? Eu digo, quando tem na Quinta-feira Santa a missa do Crisma com todos os padres estão paramentados. Por que no dia do encontro dos coroinhas, os coroinhas não estão com a sua veste? Também para dar mostrar o colorido da igreja, e também a seriedade, porque isso demonstra também a seriedade, a sacralidade que tem aquilo que celebramos, aquilo que vivemos.
Então, a partir, acho que foi 2022 ou 23, Foi genial. foi a gente sempre incentiva que a gurizada leve a sua veste para usar no momento da celebração. E sempre são escolhidos alguns coroinhas e acólitos de algumas paróquias para que possam servir na missa. E às vezes não só de uma paróquia, mas alguns sortidos aí para conseguir abraçar várias regiões, várias paróquias. Então, acho que aqui tem algo muito interessante. A valorização que nesses últimos anos também tem se dado para essa missão do coroinha, do acólito. Também por essa dimensão vocacional. Exato. Também por essa dimensão vocacional. Né, vocês estavam falando do Tomás, o próprio Davi, né? Pequeninhos, daqui a pouco nem aparecem, se estão atrás do altar, nem aparecem, né? O coco da cabeça nem aparece para cima do altar. Mas estão ali, né? Marcando presença, e mesmo que saia uma gargalhada, saia uma risada, saia uma brincadeira, estão ali. Isso. Né? E quem consegue construir uma relação verdadeira com o Cristo que está aí e com aqueles que estão ali juntos, é aquilo que eu falava antes, nunca vai esquecer. Exato. Tem uma coisa que me marca, e agora vem outra pergunta para que vocês possam responder, algo que marca a vida de coroinha, de acólitos de vocês. Mas eu conto algo que comigo aconteceu, que sempre foi muito interessante. Nós tínhamos na paróquia Santa Catarina o padre Higino Tonon. O padre Higino é pároco da paróquia de São Jorge atualmente, lá no extremo da diocese. E nós tínhamos, como falei antes, missa às 8 da manhã e às 10 da manhã. Muitas vezes os mesmos coroinhas estavam na missa às 8 e estavam na missa às 10. Né? E o que acontece? O padre Higino ele deixava o café pronto na cozinha da casa paroquial, deixava já o leite no micro-ondas, e ele depois nos entregava a chave entre uma missa e outra. Vão lá, esquentem o café, tem pão, e daqui a pouco eu vou lá tomar café com vocês. Sempre tinha um cafezinho para os coroinhas, entre uma missa e outra. Sempre tinha aquela coisa de tomar café junto, entre uma missa e outra. Né? Outra coisa que sempre me chamou a atenção era que eu era pequenininho e não tinha... E o pessoal da equipe de liturgia da missa das 8 da manhã pedia para ou eu ou a outra coroinha, Gabriele, fazermos as preces. Então nós íamos mesmo vestidos, né, com a veste e coroinha, fazer as preces. Que bonito. Ou seja, isso também incentiva a participação na liturgia, ajudar nas leituras, se interessar pela palavra, se interessar pela liturgia. Então nós não alcançávamos o topo do ambão e nem o microfone. Então eles improvisaram um vaso de flor, que era meio forte. Então, era um vaso de flor para nós subirmos em cima para fazer as preces. Então, algo que, para mim, duas situações que me marcaram muito até hoje, lembrar o café do padre e a oportunidade de fazer as preces. Olha só. Contem algo que marcou, que marca vocês nessa missão. Cri, 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 cri. Mas eu acho que uma coisa que sempre eu tive vontade de fazer, que agora eu não faço com tanta frequência, que agora eu ajudo mais quando os grandãos aqui não estão, eu ajudo a cerimoniar. Mas uma coisa que no início eu tinha medo que era o turíbulo, mas com o tempo eu fui tendo muita vontade de participar, que eu via, na época que eu era menor, o Wesley ia muitas vezes no turíbulo, e eu sempre tinha vontade de ir. E aí, quando eu comecei aí, eu gostei muito, né? Eu sempre via que tinha, digamos assim, tinha uma briga pelo turíbulo. É o mais famoso de todos. O turíbulo e o sino. Que a gente fazia pedra, papel, tesoura, para o ímpar, pra ver quem ia no turíbulo e quem ia na veta. Tem escala pra ir pro turíbulo. Agora temos. Mas antigamente o negócio era pedra, papel, tesoura e bomba. Era mais roots. A gente sempre lembrava, vai no turíbulo, vai limpar depois. Não no lixo. Pra não pegar fogo, E aí eu sempre tinha muita vontade de ir. Aí quando eu comecei a ir, eu era
como a gente está sempre no domingo, e é mais no domingo que o padre gosta de usar o turíbulo, na maioria das vezes ia eu, que na época eu era o maior e o Wesley ficava sempre de cerimoniário, e aí eu ia no turíbulo e os outros cuidavam do ofertório e tal, e aí normalmente ia eu e o Davi na naveta e eu no turíbulo. E aí é algo que sempre eu tive vontade de fazer, que me marcou, assim, que eu lembro, não me falam assim, o que tu gosta de fazer quando tá de coroinha? Turíbulo. Gosto no turíbulo. E o Davi também. Agora tá aprendendo. É de geração em geração, né? De geração pra geração. Turíbulo ou deixar as velhas com raiva da gente. Pra botar incenso. Bastante fumaça. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que ter essas oportunidades, como tu comentou, e esse senso de comunidade também, né? A gente tenta, de vez em quando, levar cuca, levar umas coisas assim, fazer um cafezinho depois da missa, às vezes com chocolate. A catedral também é cultura. Sim. Cultura, não é cultura. A gente também já foi sair algumas vezes pra tomar sorvete junto, pra comer um cachorro quente, né? A catedral ela é constituída pela pastoral dos Coroinhas e pela pastoral da Fominha. Da Fominha. Então Vocês estão em fase de crescimento, gente. Para os lados. Mas eu acho que é isso. Realmente, acho que isso seria a base não só da pastoral dos Coroinhas, eu acho que como de toda a pastoral. Né? É criar um senso de comunidade e ceder oportunidades aos recém-chegados. Assim. Isso. E como a gente vê que coroinhas, que são mais pequenininhos, menorzinhos lá da catedral, levam os pais pra missa, né? Muito. Eles levam as famílias, eu digo, aí vem vô e vó pra ver, vem a Dinda, o Dindo, mas como eles querem ir, eles sempre pedem. Aconteceu um caso de uma coroinha que ela tava meio doentinha, assim, e no final de semana, aí ela tava com febre no sábado à noite, e ela serve no domingo à noite. E a mãe dela comentou, filha, acho que esse final de semana tu não vai poder ir, nós não vamos na missa, porque, né, tu tá com febre, né, a gente tem que cuidar. E ela, chorando, ela implorou pra mãe, não, mãe, por favor, não faz isso comigo. É a pior coisa que tu poderia fazer pra mim, pior que até a febre. Eu preciso ir pra missa servir. Então, uma coroinha de 6 anos? 6 aninhos. Eles levam as famílias e as famílias também começam a se sentir parte, né, dessa família aí da igreja e, com a graça de Deus, eles perseveram. Até no último encontro de coordenadores, uma das coisas assim que foi bastante tocada e marcante é a gente conciliar a pastoral dos coroinhas com a família, né? Uhum. É trazer, assim, de fato, as crianças já se sentem pertencentes, né? Mas incluir os pais nessa pertença, né? E assim se forma a comunidade, o povo de Deus, querendo ou não, né? Sim. Uma mão lava a outra, né? Sempre tivemos esse senso, assim, de comunidade e comunhão com os pais, né? Assim na catedral nós temos o esquema que são os responsáveis, né, pelos coroinhas em cada missa, né? Os pais, assim, eles sempre se fazem muito presentes, assim, por exemplo, tal pai de tal coroinha vai em tal horário, então ele ajuda todos os outros coroinhas e ali ele se disponibiliza como responsável, né? Então desde sempre... a hora de vestir, né, lá na salinha, de ajudar na hora de escolher o tamanho certo da veste, até no momento ali de ficar na sacristia como apoio mesmo, caso algum precise ir ao banheiro, tomar uma água, ou que se sinta mal, né, acontece às vezes. Então a gente sempre tem um pai de algum coroinha que fica ali ajudando também. Muito bem. E assim a gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé dessa semana, e eu agradeço a vocês pela partilha, por esse testemunho bonito, e digo para vocês, continuem, perseverem, porque isso certamente vai render bons frutos. Talvez daqui saiam padres, talvez saiam bons professores, bons pais, mas nunca vão esquecer daquilo que viveram no serviço ao Senhor na Eucaristia, no altar. Perseverem. E se você que nos acompanha tem esse desejo de ser coroinha, ou se você é vô, vó, pai, mãe de alguém, de algum jovem que deseja ser coroinha, ou que você também quer incentivá-lo a ser coroinha, procure a sua comunidade, procure a sua paróquia
porque todas as paróquias da nossa diocese basicamente têm esta missão, têm esse trabalho. Alguns mais articulado, outros de forma inicial, mas todos têm esse trabalho. Procure a sua comunidade, procure a sua paróquia, envolva essa gurizada nesse trabalho, nesse serviço ao altar do Senhor. Nós recordamos o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós nos despedimos de vocês que estão aqui, vocês que nos acompanharam neste Razões da Fé, desejando uma ótima semana. Fiquem bem!